Vamos ouvir da palavra do Senhor. Nós estamos no mês de maio, mês da família. A nossa reflexão de hoje vai tratar sobre família. Eu quero conversar com você sobre o tema Aprenda com os erros dos outros. Amém? Aprenda com os erros dos outros. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. No transcorrer da mensagem, a gente vai ler alguns trechos de Gênesis 25 e 26. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, deixar ela aberta, Gênesis 25 e depois no capítulo 26, você pode fazer isso agora, mas a gente vai ler apenas no transcorrer da pregação. Queridos irmãos, uma das coisas que eu aprendi com os meus pais e que eu levo para a minha vida toda é que eu não preciso colocar a mão no fogo para saber que ele queima. Alguém já falou isso para você alguma vez? Você não precisa colocar a mão no fogo para saber que ele queima. A sabedoria por detrás desse ditado reside no fato de que nós podemos aprender com os erros dos outros para a gente não errar da mesma maneira, da mesma forma. Eu penso que um dia alguém colocou a mão no fogo. E quando a pessoa colocou a mão no fogo, ela se queimou. E ela saiu falando para todo mundo perto, imagino eu, do fogo ter sido descoberto, mais ou menos assim, não coloca a mão no fogo, porque queima. E a queimadura do fogo dói. Meus irmãos, a Bíblia, em nenhum momento, ela esconde os erros, as falhas, os pecados dos personagens que por ela são retratados. E eu creio que um dos motivos disso é justamente fazer com que a gente possa aprender com os erros desses personagens para a gente não repetir na nossa vida. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós encontramos diversas histórias familiares repletas de erros, com muitos erros mesmo. Já começa logo na primeira família, a família de Adão, quando o primeiro casal cai em tentação, é expulso por Deus do jardim, e a partir daquele momento eles são condenados, junto com toda a humanidade, a todas as consequências do pecado que são descritas para nós em Gênesis capítulo de número 3. Posteriormente, ainda nessa mesma família, movido por inveja, movido por ódio, acontece o primeiro assassinato da história, com Caim matando o seu próprio irmão Abel. A história avança um pouco, o livro avança um pouco, e aí nós vemos na família de Noé a história de quando, após as águas do dilúvio terem baixado e eles saem da arca, um dos seus filhos desonra o seu pai, que estava nu em uma caverna, desmaiado de bêbado, o que acaba gerando uma maldição sobre a vida e sobre a descendência desse filho, sobre parte da descendência de Noé. Quando a gente chega na família de Abraão, a gente vê também muitos equívocos. Abraão, ele mentia com relação a Sara, estão lembrados? Sara era uma mulher não só bonita, era uma mulher linda, era uma mulher estonteante, era uma mulher que chamava a atenção. E durante as peregrinações que fazia, Abraão tinha medo de que alguém pudesse matá-lo para tomar Sara como a sua esposa. Ele mentiu, então, mais de uma vez, de que ela era a sua irmã e não a sua esposa. Nessa mesma família de Abraão, posteriormente, por não terem tido paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus, Sara, ela comete um outro equívoco, o equívoco de entregar Agar, a sua serva, para Abraão, para que ele pudesse deitar com ela e gerar então um descendente, aquele que Deus havia prometido. Essa atitude equivocada, meus irmãos, ela gera uma série de problemas. E ela quase termina em uma tragédia, quando a Sara não aguenta mais e pede que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. O texto nos mostra que
tanto Agar como Ismael estavam no deserto, perecendo, praticamente mortos, quando um anjo do Senhor apareceu para eles e mudou a sorte deles. Se não fosse a misericórdia de Deus, tanto Agar como Ismael teriam morrido naquele momento. A história avança, e na família de Isaque, o filho da promessa, diversos problemas também são relatados. Como, por exemplo, a família de Isaque era uma família desunida. A família de Isaque, meus irmãos, era uma família cujos pais demonstravam predileção, demonstravam preferência por um dos filhos. Era uma família cujos membros, ou pelo menos um deles, desprezou a posição de honra que ele ocupava como filho primogênito. Nessa família nós vemos também um filho se casando em julgo desigual com mulheres que não eram do seu próprio povo, que não professavam a mesma fé. Nessa família nós vemos uma mãe orientando o seu filho a enganar o pai, a enganar o seu irmão, a mentir para eles. Nessa família, meus irmãos, nós vemos rancor e ódio de irmãos gerados por isso. Nessa família nós vemos desejo e promessa de vingança. Esaú jura Jacó de morte. Quando a história avança, a família de Jacó, então, meus irmãos, misericórdia, só problema, só equívoco. Vide a história de José e do que os irmãos dele foram capazes de fazer, né, jogando naquele buraco e considerando como morto. Mas essa noite eu quero manter o foco na família de Isaque, para a gente aprender com os erros que eles cometeram, alguns dos erros que eu já citei agora há pouco. Eu quero falar sobre 3 erros principais. O primeiro erro, meus irmãos, que eu quero destacar é o da parcialidade com relação aos filhos. Amém? Parcialidade com relação aos filhos. O Gui vai projetar para a gente, eu vou ler Gênesis 25, 27 e 28. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Como você certamente sabe, conhecendo a história de Isaque e de Rebeca, a gravidez dela foi uma resposta às suas orações. Rebeca era estéril, ela não podia ter filhos. E durante a sua gravidez, durante a sua gestação, de alguma forma, de alguma maneira, ela percebeu que haviam 2 crianças no ventre dela. E ela chega à conclusão porque ela sentia que as 2 brigavam dentro dela. Como Rebeca era uma mulher piedosa, era uma mulher de oração, ela faz o que todo crente, toda crente deveria fazer. Ela vai conversar com Deus, ela vai consultar ao Senhor no que diz respeito ao significado daquilo. E Deus então responde para ela. O Senhor diz, meus irmãos, que 2 nações seriam geradas a partir dos meninos que estavam no seu ventre. Um seria mais forte do que o outro, e o mais velho serviria ao mais moço, algo que não era natural em uma família, especialmente uma família daquela época. Sabendo desses fatos, meus irmãos, eu creio que se Isaque e Rebeca tivessem sido sábios, eles fariam todo o possível durante o crescimento dos meninos para que a sua família fosse uma família unida, para que os seus filhos fossem unidos, para que eles fossem amigos, para que eles se amassem, para que eles se respeitassem, para que eles se preocupassem um com o outro. Mas o andamento do texto nos mostra que não é isso que acontece. Os meninos nascem. Esaú sai primeiro do ventre de Rebeca. E Gênesis 25 diz para a gente que Jacó sai logo atrás, grudado no calcanhar do seu irmão. O tempo passa, eles crescem, e o versículo 27 mostra para a gente o que é que eles se tornam. Esaú é um perito, é um habilidoso caçador, é um homem que vive do campo. Jacó, por outro lado, é um homem pacato, é um homem que morava em tendas.
E é interessante a gente observar, meus irmãos, que o que eles se tornaram na idade adulta influenciou no afeto e na preferência dos seus pais. Isaque, segundo o texto, amava mais Esaú porque saboreava da sua caça. Isaque gostava de uma picanha. Isaque gostava de um contrafilé, gostava de uma costelinha, gostava de um carneiro assado. E isso acabou então fazendo com que ele gostasse mais de Esaú, porque Esaú oferecia isso para ele. Rebeca, meus irmãos, por outro lado, segundo o texto, amava mais Jacó. Por inferência, eu entendo que era porque Jacó era pacato. Jacó era mais caseiro, Jacó estava mais tempo com ela. Jacó deveria ser o seu companheiro do dia a dia. Isso gerou outros erros ainda piores nos seus pais. Quando, por exemplo, Rebeca orienta o seu filho preferido a enganar o seu pai, a passar o seu irmão para trás, o que, como nós já falamos, gera ódio em Esaú e o juramento de que um dia ele se vingaria do seu irmão. Meu irmão, minha irmã, por mais que muitos pais não reconheçam e digam que amam os seus filhos por igual, nós sabemos que é comum que haja um filho, para quem tem mais de um filho, que o pai ou a mãe tem um relacionamento mais especial, não é verdade? Tem um relacionamento mais próximo, tem um relacionamento mais íntimo. E por causa disso, meus irmãos, cria-se mais afeto, cria-se mais intimidade, cria-se mais amor. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não considero um erro que um pai tenha um pouco mais de amor, um pouco mais de afeto por um filho do que por outro filho. Na minha família mesmo, meus irmãos, o meu pai era mais apegado com a minha irmã e continua sendo até hoje. Por outro lado, eu era mais apegado com a minha mãe e tudo bem, faz parte, isso acontece. Qual é o problema? Quando é que o erro acontece? O erro acontece, meus irmãos, quando isto é manifestado de forma explícita. Quando os pais não têm qualquer preocupação em disfarçar, pelo menos, a predileção deles por algum dos filhos. É quando, por exemplo, um pai trata um filho muito bem e o outro nem tanto, ou às vezes até distrata o outro filho. Por exemplo, quando o pai chega até mesmo a prejudicar um dos filhos para poder beneficiar outro, como a própria Rebeca fez na história que a gente leu. Pode parecer um absurdo para você, mas eu já vi isso acontecendo. Mais de uma vez, pais que tratavam um filho muito, mas muito melhor do que o outro. Davam do bom e do melhor para ele, faziam todos os sacrifícios para ele, mas para o outro filho, a história muitas vezes era completamente diferente. Esse tipo de erro, entre outras coisas, ele pode gerar rivalidade nos filhos. Expressa em comentários como: olha lá o filhinho da mamãe, olha lá o queridinho do papai, né? Não sei se alguém já falou isso para você. Isso não aconteceu na minha família, com meu pai e com a minha mãe, mas na casa da minha avó acontecia. A minha avó tinha 2 netos preferidos, eu era um deles. E quando os meus primos mais velhos chegavam em casa e a minha avó fazia tudo para a gente, eles já falavam: ah lá o queridinho da vovó. Eu não vou falar o apelido que eles falavam, porque senão vocês vão ficar me zoando depois. Mas falava assim: olha lá o bonitinho da vovó, né? Então isso gerava um certo ciúme. E esse erro, meus irmãos, pode acontecer também quando os filhos se tornam adultos. E é isso que o texto parece nos dizer. Isaque amava Esaú por ele ter se tornado um caçador e poder comer da sua caça, enquanto Rebeca amava Jacó por ele ser pacato e do lar. Eu vejo em muitas famílias isso acontecer. Às vezes, meus irmãos, pais demonstram mais amor por determinado filho por interesse, por aquilo que o filho se tornou, por aquilo que o filho tem, às vezes por aquilo que o filho pode oferecer para ele quando ele chegar na velhice. Talvez um pai que chegue e fale assim: olha, esse meu filho é rico, esse meu filho é doutor, esse meu filho é isso, esse meu filho é aquilo. O outro, tadinho, o outro só me dá dor de cabeça, o outro é uma grande decepção para mim.
Meu irmão, minha irmã, cuidado com esse tipo de coisa. Tem muita gente traumatizada pelo desprezo dos pais. Tem muita gente traumatizada pela falta de amor dos pais. Pela sensação de que o irmão foi escolhido para ser amado e ele não. Por isso, meus irmãos, se você tiver alguma predileção por um filho, mais afeto por determinado filho, jamais demonstre isso. Tome muito cuidado e procure desenvolver de alguma forma mais amor, mais afeto por aquele que você tem menos. Isso vai manter a sua família unida, isso vai preservar um ambiente de amor, um ambiente de aceitação entre todos. Amém? O segundo erro que a gente vê na família de Jacó, obrigado, Laércio, é o desprezo pela posição familiar. O Gui vai projetar para a gente Gênesis 25, 29 a 34. Gênesis 25, 29 a 34. O texto diz assim: Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, o que esse direito lhe conferia? Quais seriam os seus benefícios e as suas responsabilidades como um filho primogênito? Segundo a lei de Moisés, meus irmãos, o filho primogênito ele era santificado, ele era separado ao Senhor desde o dia do seu nascimento. O primogênito, na ausência do pai, ele se tornava uma espécie de sacerdote da casa. Ele tinha responsabilidade com relação ao culto, à espiritualidade da família. O primogênito recebia a bênção familiar do seu pai para se tornar o líder espiritual e social da sua família quando ele falecesse. O primogênito recebia uma herança maior do que os outros irmãos, entre outras coisas. E o texto diz que Esaú desprezou tudo isso. Desprezou a posição que ele ocupava na sua família. Obviamente, meus irmãos, a maioria dos direitos e responsabilidades do filho primogênito que eu citei não são aplicáveis ao nosso tempo, não são aplicáveis aos nossos dias. Mas o princípio por trás de tudo isso, ele ainda está presente. O princípio por trás ainda é relevante para nós. Nós não podemos desprezar a nossa posição na família. Todos nós temos uma posição na nossa família, com direitos e responsabilidades, e ela não pode ser desprezada. Todos nós, meus irmãos, temos um papel que nós ocupamos dentro do lar, e temos responsabilidades frente a esses papéis. Por exemplo, segundo a Escritura, o marido deve assumir a sua responsabilidade como cabeça do lar, como líder da sua família. O marido, meus irmãos, deve trabalhar e trabalhar duro para prover as necessidades da sua casa. O marido deve pastorear o coração da sua esposa, de modo a apresentá-la pura para Cristo, como Paulo fala lá em Efésios, capítulo de número 5. O marido, meus irmãos, como líder espiritual da família, ele tem a responsabilidade de inculcar nos seus filhos a palavra do Senhor e criá-los nos caminhos do Senhor. A mulher, meus irmãos, a esposa, segundo o mesmo Paulo fala lá em Efésios 5, ela deve ser submissa, ou seja, ela deve estar ao lado do seu marido na sua missão.
Ela deve ser uma auxiliadora idônea para o seu cônjuge, ajudando lado a lado, como marido e mulher, a cumprir a missão que Deus confiou para os dois, como casal e como pais. Os filhos, segundo a Escritura, devem honrar e obedecer aos seus pais. Devem amá-los com todo o coração, devem se esforçar para serem motivos de alegria na vida dos pais, motivo de bênção na vida dos pais, motivo de serem o tesouro da vida dos pais, que o salmista no Salmo 127 nos fala. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos desprezar, nós não podemos ser negligentes com relação ao nosso papel na família. Eu tenho falado isso nesses últimos domingos. A família só é saudável quando cada membro desempenha bem o papel que o próprio Deus designou no projeto que pertence a Ele. Família é projeto de Deus. Família é obra do Senhor. Deus é soberano sobre o nosso lar, e é o Senhor que determina a posição, o papel, direitos, deveres e responsabilidades dos membros que compõem a família. No caso de Esaú, ele desprezou a sua posição familiar por um prato de lentilhas, aquela coisa vermelha que ele fala no texto, e um pedaço de pão, meus irmãos. Ele diz que, diante da fome, a sua posição de primogenitura não tinha valor nenhum para ele. Hoje, por qual preço a gente tem negociado a nossa posição? Por qual preço a gente não tem cumprido o que Deus coloca diante de nós para cumprir? Hoje em dia, meus irmãos, muitos pais abandonam seus filhos. Muitos pais cometem aborto. Muitos pais simplesmente decidem não terem filhos por motivos egoístas, porque não querem pagar o preço de serem pais, porque não querem muitas vezes abdicar das suas carreiras, abdicar da sua ascensão profissional, ou porque não querem perder a sua liberdade de fazer o que quer, na hora que quer, ou porque só querem gastar o seu dinheiro com eles, naquilo que lhes dá alegria, naquilo que lhes dá prazer. Há filhos também que abandonam seus pais. Há filhos que abandonam suas famílias. E fazem isso muitas vezes na hora em que a família mais está precisando dele. Inclusive, assim como Esaú, meus irmãos, filhos primogênitos, que deveriam, na velhice ou na falta dos pais, no mínimo, tomar a frente para assumir a liderança da família, para organizar as coisas, para unir os irmãos, para prover a necessidade dos pais quando eles não puderem mais sustentar. Eu digo isso porque é esperado que o primogênito seja mais velho, que o primogênito seja mais sábio, que o primogênito talvez tenha até mais condição para poder socorrer a sua família. Mas muitos filhos são omissos, meus irmãos. Muitos filhos abandonam seus pais na velhice. Muitos filhos abandonam seus pais na enfermidade. Não os visitam, deixam de honrá-los e dessa forma deixam de obedecer a Deus. Uma coisa que eu sempre faço questão, fiz isso com a Cássia, fiz isso com outras irmãs aqui da igreja, que cuidaram dos seus pais até o dia final. E muitas vezes durante anos, né, Cássia? Com muita luta, com muito sofrimento. Eu faço questão de chegar e falar parabéns. Glória a Deus pela sua vida. Deus se agradou de você. Você obedeceu, você honrou o seu pai, você honrou a sua mãe até o dia final. Só que não é para todos que eu posso dizer isso. Infelizmente, não é para todos que eu posso dizer isso. Para alguns eu só posso dizer, agora infelizmente você vai ter que lidar com remorso. Você vai ter que lidar com a culpa. Porque aquilo que você deveria ter feito em vida pelo seu pai e pela sua mãe, você não fez. Meu irmão, minha irmã, não cometa esses erros. Não despreze o seu lugar, o seu papel, seus direitos e suas responsabilidades na sua família. Amém? Amém? Por fim, o terceiro erro na família de Isaac que eu quero destacar é o jugo desigual no casamento.
Gênesis 26, 34, 35. Vamos lá, Gui, para acabar? 34, 35. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Olha como o texto termina. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. A lei de Moisés, em Deuteronômio 7, 3, diz que o israelita, quando ele entrasse em Canaã, quando ele entrasse na terra prometida, ele não deveria realizar casamentos mistos. Ele deveria casar apenas entre eles, apenas com outro israelita. A história de Esaú, ela acontece antes da lei ser dada, meus irmãos. Mas é interessante porque, mesmo naquela época, já havia o cuidado dentro do povo de Deus para que eles não se casassem com mulheres de Canaã, com mulheres cananeias. Tanto é que Abraão, quando ele vai arrumar uma esposa para Isaque, estão lembrados da história? Ele chama o servo de mais confiança, o servo mais fiel dele, e ordena que ele fosse buscar uma mulher que fosse da sua parentela, que fosse do seu próprio povo. A expressão jugo desigual, ela é usada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, do 14 ao 16. E aqui a gente tem algumas palavras muito duras naquilo que Paulo fala. Paulo diz assim: não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Queridos irmãos, jugo é uma espécie de canga, é uma espécie de pedaço de madeira que une dois animais quando eles estão trabalhando juntos. Por exemplo, arando a terra ou moendo grãos. Quando os animais que trabalhavam juntos eram desiguais, quando um era maior, mais forte ou mais saudável que o outro, isso prejudicava o trabalho, prejudicava o outro, porque eles não andavam no mesmo ritmo, e isso era uma coisa muito ruim. Jugo desigual é uma imagem que Paulo usa para nos alertar do perigo de termos ao nosso lado, andando conosco, na nossa intimidade, pessoas que não partilham da mesma fé, da mesma cultura e dos mesmos valores que nós. Isso vale, meus irmãos, para o namoro, isso vale para o casamento, isso vale para uma sociedade de negócios e vale também para outras coisas. Esse tema, ele costuma ser um tema polêmico. Ele é tão polêmico que normalmente ele divide os evangélicos em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que entende que a Bíblia proíbe o jugo desigual. A Bíblia proíbe o casamento misto. Tem algumas igrejas, alguns pastores que não fazem casamento entre um crente e um descrente. O segundo grupo, meus irmãos, é o daqueles que entendem que a Bíblia não proíbe, mas ela alerta. Ela aconselha o crente a não ter esse tipo de relacionamento. Pelo tempo que a gente tem aqui, não tem como a gente se aprofundar muito no assunto. Mas em linhas gerais, meus irmãos, a nossa igreja não entende o jugo desigual como uma proibição. Amém? A nossa igreja não entende o jugo desigual como um pecado, como uma proibição da Escritura. Até porque, se entendesse, eu não poderia fazer casamentos entre um crente e um descrente. E nós, como igreja, não poderíamos aceitar como membro um crente que é casado com um descrente. Por isso que nós não entendemos que o jugo desigual é uma proibição. Isso significa, mais uma vez para enfatizar, que a gente não entende isso como um pecado, mas como um alerta solene, meus irmãos. Um alerta de muita seriedade, um alerta repleto de sabedoria. E um alerta, eu creio e ensino isso, que todo crente piedoso no Senhor deveria ouvir e deveria atender.
famílias de casamento misto podem ter muitos problemas. ênfase na palavra podem. Famílias de casamento misto podem ter muitos problemas. Podem enfrentar muitas dificuldades. Eu sou fruto de um casamento misto, meus irmãos. Meu pai era crente, minha mãe não era. Mas pela graça de Deus, depois do meu nascimento, a minha avó materna, que era crente, foi para minha casa ajudar minha mãe a cuidar de mim. E a minha avó, ligeira do jeito que era ela, já evangelizou minha mãe, discipulou. Minha mãe ficou uma crente muito melhor que o meu pai depois disso. Se converteu ao Senhor. Isso já aconteceu em muitas famílias. Talvez você conheça, talvez seja o seu caso do seu casamento. Você era crente, seu marido não, ou você era crente, a sua esposa não, e no transcorrer ele acabou se entregando a Jesus, acabou se convertendo, mas nem sempre é assim, meus irmãos. Nem sempre é assim. E tem muita gente hoje se arriscando em namoros e casamentos missionários. Sabe o que é um namoro ou casamento missionário? Ele não é crente, mas eu vou converter ele. Aí eu pergunto para você, quem que você pensa que é para ter essa certeza toda? Que você vai converter o coração de alguém? Se isso é obra de Deus, se isso é obra do Espírito Santo. Tem muita gente, quando começa a namorar com um descrente, e eu vou falar, cuidado, olha o alerta que a Bíblia fala, a pessoa fala assim, não pastor, mas eu estou evangelizando ele, eu estou orando com ele, eu estou convidando ele para vir à igreja. E o problema, meus irmãos, é que eu tenho visto justamente o efeito contrário acontecendo. O namorado ou a namorada, o marido ou a esposa descrente, afasta ou tira a pessoa da igreja. Mas esse não é o único problema, meus irmãos. Quando o casal não professa a mesma fé, a cultura e os valores dos dois são diferentes. O que é certo para um pode ser errado para o outro. O que é errado para um pode ser certo para o outro. Outros problemas, e os filhos, meus irmãos? De um casal, que um é crente e o outro é descrente, eles vão ser criados na religião de quem? Você vai ter liberdade para levar os seus filhos à igreja? Seus filhos vão na missa de manhã e no culto à noite? Como eu já vi acontecendo mais de uma vez? E se o seu cônjuge na caminhada se converte ao espiritismo, ou se converte a Umbanda, por exemplo, você vai permitir que ele leve os seus filhos num centro espírita? Que ele leve os seus filhos num terreiro de Umbanda? E se o seu cônjuge se tornar alguém que escarnece, ridiculariza a sua fé? Meus irmãos, história verídica. Certa vez um menino, uma criança chegou em casa depois da Páscoa, mostrou um pãozinho e um suco de uva para o seu pai e explicou para ele que aquele era o corpo e o sangue de Jesus. Sabe o que o pai falou para ele? O pai descrente: para de besteira, menino, isso é pão e suco. Para de besteira, isso é pão e suco. Vocês irão orar antes das refeições? Vai ter culto doméstico na sua casa? E para a esposa, como ser submissa a um marido que não segue a Cristo? Que não está na mesma missão que você? E aí pode piorar. E se o seu marido não deixar mais você ir à igreja? Eu já conheci casos assim. E se o seu marido ficar com ciúme dos irmãos da igreja? E vir buscar você na porta aqui nervoso quando o culto atrasa? Eu já vi isso também, meus irmãos. E se o teu marido te proibir de contribuir na igreja? De dar o dízimo, a oferta? Replicando a ignorância de muitos lá fora, que igreja só pensa em dinheiro, que pastor é tudo ladrão. Como é que você fica? Eu sei que muitos irmãos que se casaram com descrentes não passam por essas situações que eu citei. Eu sei disso. Mas muitos passam, meus irmãos. Muitos passam. Hoje em dia, muitos pais crentes têm estado como Isaac e Rebeca, com um espírito amargurado, por causa dos namorados ou cônjuges que os seus filhos escolheram. E muitos pais
estão deixando de orientar os seus filhos com relação a essa questão. Estão deixando de falar. Eu sei, meus irmãos, que se casar com uma pessoa crente, não significa que o seu casamento vai ser feliz e bem-sucedido. Vide o número alarmante de divórcios entre cristãos que tem acontecido. Isso não significa, mas se você casar com alguém da sua própria fé, meus irmãos, certamente isso vai contribuir para que a sua família seja abençoada, para que você alcance a felicidade. Nós lemos no início do culto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os pais da atualidade precisam ensinar seus filhos desde cedo que o seu marido, que a sua futura esposa devem ser servos do Senhor Jesus. Amém, Mateus? Amém, Guilherme? Amém, Alex? A Mari já foi, já não vou perguntar para ela. Vocês, pais, precisam ensinar os filhos de vocês. A gente precisa parar muitas vezes de romantizar algumas situações e passar pano dizendo assim: ele não é crente, mas é um bom rapaz. Ela não é crente, mas é uma boa moça. Você, como pai, como mãe, deve orar e desejar para que a sua filha namore e se case com um bom rapaz crente. Alguém, meus irmãos, que vai cuidar dela e dos seus netos como um discípulo de Jesus cuida. Alguém que vai respeitar o corpo dela até o casamento, porque é isso que a Bíblia e os nossos valores dizem, e assim por diante. E uma palavra para os filhos agora, filhos de pais crentes. Honrar pai e mãe envolve ouvi-los com relação a quem você está se relacionando. A quem você está se relacionando. Se o seu pai e a sua mãe não aprovarem, se o seu pai e a sua mãe disserem que não é para você, ouça eles, se submeta a eles, porque quando a gente está apaixonado, meus irmãos, a gente fica meio besta, não é verdade? A gente fica meio besta, e nessas horas nós precisamos de pessoas de confiança, pessoas que nos amam, para falar algumas verdades doloridas para nós, e não há pessoas melhores do que os nossos pais, não há pessoas melhores do que a nossa família. Uma das cenas de submissão aos pais que eu vi que mais me chocou, aconteceu dentro da minha casa. Minha irmã namorava um rapaz, ele era crente, filho de pastor. No começo a minha mãe estava encantada. Depois a minha mãe viu algumas coisas e minha mãe ficou desgostosa. E minha mãe chegou para minha irmã e falou assim: filha, eu não tenho direito de pedir isso para você, mas se eu tivesse, eu gostaria que você não se relacionasse mais com ele. A minha irmã era apaixonadíssima por ele. E a minha irmã terminou o namoro dela para honrar minha mãe. Que Deus nos ajude a aprender e a não repetir os mesmos erros da família de Isaac. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos.